Só a graça de Deus me satisfaz. Queridos, nessa noite Deus nos pôs a meditar numa palavra. Eu vou estar usando aqui alguns trechos ditos pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para quem sabe, conhece um pouquinho da história dele, é aquele homem que viveu, foi criado e viveu debaixo do cumprimento daquilo que até então, nos seus dias, estava em pleno vigor, a época da lei. E de repente, o apóstolo Paulo, ele tem uma experiência com Deus, com o Senhor Jesus, e ele começa então, por gratidão ao que o Senhor fez por ele, o perdoando, o abençoando, ele começa então a pregar o Evangelho, ele começa então a divulgar que a graça maravilhosa que o alcançou, estava também disponível a todos que quisessem. E que agora, dali para frente, não existiriam mais pessoas da descendência judaica ou gentios. A partir do Senhor Jesus, todo aquele que confessasse que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que foi enviado ao mundo para tirar os pecados, todos que fizessem isso, estariam debaixo do favor divino, da graça e da misericórdia do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele começa, de repente, sentir que ele estava fazendo essa obra com uma certa dificuldade, por conta de uma enfermidade. É interessante que quando nós falamos para Deus, ok, eu concordo contigo, mas aí a gente coloca depois do mas, algumas condições. E é normal. É normal porque à medida que nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, quando nós descobrimos o tamanho do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, quando nós vemos exemplos como nós acabamos de ver aqui, alguém dizendo, eu vivia numa maloca, eu vivia numa imundície espiritual e moral, mas o Senhor me restaurou, olha a família que Deus me deu, olha as condições que Deus está me colocando. Irmãos, nós sabemos que essa pessoa, ela fica muitas vezes falando, Senhor, então agora, se o Senhor me der uma saúde perfeita, vai ser uma bênção. Eu vou deslanchar. E aí, irmãos, eu queria que você abrisse, nem precisa abrir, porque eu vou projetar esse primeiro texto, que está aqui em 2 Coríntios capítulo 12, aqui fala a respeito de uma oração que Paulo faz a Deus, por causa de algo que ele chama de uma doença dolorosa. Então ele fala, Senhor, agora que eu sou teu, agora que eu decidi, agora que eu saí do engano, agora que eu estou no mover do Senhor, da unção, da graça maravilhosa, do teu favor, será que o Senhor podia me curar dessa doença? E eu vou ler com os irmãos, me acompanhem. Ele diz assim, mas, verso 7, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi do Senhor, uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Irmãos, eu me sinto feliz, diz Paulo, depois que o Senhor disse, ok, eu poderia até tirar esse problema seu, mas eu não vou tirar não. E você vai perceber que mesmo com essa dificuldade, você vai perceber que a graça, o favor que vai estar sobre você, a misericórdia que eu vou pôr sobre você, vai ser o suficiente para você viver uma vida feliz. Muitas vezes, irmãos, aquelas condições que nós colocamos, né? De repente, nós achamos que se Deus não cumprir, não dá para fazer. Mas aqui Paulo está dizendo que o Senhor diz para ele, eu não vou te atender nessa oração, mas você vai ver como eu vou te usar para fazer a minha obra. Eu queria orar com os irmãos nesse momento, porque o apóstolo Paulo é uma pessoa que ele quebra alguns paradigmas, e ele tem autoridade para isso.
Ele tem autoridade para falar o que ele vai falar, para ensinar o que ele vai ensinar. E muitas vezes, lá naqueles seus dias, ele foi questionado pelos seus colegas judeus. E até hoje o apóstolo Paulo também é questionado pelos irmãos cristãos. Porque ele teve um entendimento de Deus a respeito do favor divino, que, irmãos, eu acho que ninguém recebeu como ele uma revelação tão grande do que significa o agir de Deus a partir da vinda do Senhor Jesus. Paulo conhecia o mover de Deus da lei. Paulo sabia muito bem que até antes de Jesus, tudo que o homem quisesse fazer, ele tinha que cumprir a lei estritamente, porque se ele não obedecesse, ele não tinha bênção. Mas de repente, Paulo percebe que ele, um terrível pecador, cumprindo toda aquela lei, de repente ele se sentia um perdido, porque ele estava fazendo exatamente aquilo que era contra o que Deus havia planejado. Ele estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus, aquilo que Jesus deu a vida para que a igreja nascesse, Paulo estava perseguindo. Então, quando ele começa a trazer para a igreja, quando ele começa a pregar as revelações que Deus colocou no seu espírito, irmãos, chocou muita gente, e até hoje tem chocado muita gente. E a minha oração aqui hoje é que você não fique chocado, mas que você avance um pouquinho mais naquilo que Deus quer nos dar. Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo, revelador daquilo que nós não sabemos, possa nos revelar nesse momento, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito da Tua palavra. Senhor, abençoa, Deus, para que não haja distorção naquilo que eu vou falar, para que a mente e o coração de todos nós que aqui estamos, Senhor, possamos entender exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer, movido pelo Teu Espírito. Que o mesmo Espírito daqueles dias, que inspirou Paulo a ensinar e a escrever para que pudéssemos aprender, possa ser o mesmo que hoje vai nos ajudar também a entender aquilo que é necessário. Pai, eu peço, abre a minha mente, ó Deus, que os meus lábios pronunciem exatamente o que o Senhor tem e que os nossos ouvidos escutem exatamente o que o Senhor quer. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Irmãos, você não acha que a resposta que Deus deu para Paulo causou um impacto? Qual foi a resposta? A minha graça te basta. Por quê? O meu poder fica mais forte quando você está fraco. Qual a sua reação a essa resposta, irmão? Se Deus falar para você, olha, isso que você está me pedindo, eu não vou atender, mas isso não vai ser impedimento para você continuar me servindo. Ok? Qual seria a sua reação? Irmãos, a gente aprenderia... De repente a gente aprende com o não de Deus muitas coisas. E esse não do Senhor, não vou te curar do Senhor, fez com que Paulo entendesse pelo menos 3 coisas. Uma delas é que a nossa força própria impede o agir de Deus. A nossa força própria muitas vezes vai na frente e quando Deus quer fazer, nós já fizemos, mas fizemos do nosso jeito. E Deus disse, mas não era isso que eu queria. Ah, Senhor, mas já está feito. Uma outra coisa é que a nossa fraqueza nos traz a proteção do poder de Cristo. O Senhor diz, olha, quando você está fraco, eu posso te proteger. Porque quando você se sente forte, você não busca a minha proteção. Você põe o teu escudo, você põe as tuas defesas, você usa os teus recursos e eu só fico olhando. Então, quando você chega à conclusão que, olha, então eu não tenho mais o que fazer, Deus fala, é tudo onde eu precisava que você chegasse, porque agora eu vou fazer por você. E uma outra coisa que ele aprendeu, nossas obras sufocam as obras de Deus. E eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho nisso. As nossas obras sufocam as obras de Deus. Quando eu faço, de repente... eu posso entrar na frente e não deixar Deus fazer do jeito que Ele queria. Porque Deus respeita a nossa vontade. Afinal, foi Ele que nos deu o livre-arbítrio. E Ele não tira o que nos dá. Ele respeita o que nos dá.
Então, irmãos, qual é a melhor atitude nossa? É ficar satisfeito com a graça de Deus. Quando você se dá por satisfeito com a graça, com aquilo que Deus está te dando, mesmo que não seja o que você tem pedido, mas se é Deus que deu, você entende como Paulo, é tudo que eu preciso. Eu não preciso mais nada além do que Deus escolheu para mim. Quantos dizem amém? Agora, deixa eu observar uma coisinha aqui, que os judeus dizem que eles contam os anos um pouquinho diferente do que nós, né? Nós estamos no ano 2018, virando para 19. Mas o nosso calendário começa a contar a partir de Jesus Cristo, porque nós somos cristãos. E o mundo todo adotou esse calendário cristão, mas os judeus, eles consideram, segundo os estudos dele, que nós estamos no ano 5.778. Aliás, já virou agora em setembro, já virou para 79. Mas vamos falar em 78, ok? Agora, esse tempo de 5.778 anos, eu estava fazendo uma pesquisa e eu descobri que ele pode ser dividido em 3 épocas. Os primeiros 2.700 anos, como é que Deus agia sobre a humanidade? Você não encontra a Bíblia dizendo que Deus tinha um povo. Você encontra a Bíblia dizendo que tinha a terra com seus habitantes. Deus fazia as coisas para as pessoas, então, não porque as pessoas o honrassem, o servissem, o considerassem, o obedecessem. 2.700 anos, Deus foi misericordioso, gracioso, usou a sua graça, a sua misericórdia, em cada situação. Tanto é que a terra não foi destruída. A terra continua existindo. E não existia um povo que Deus chamava dele, que tinha dado as leis para que eles obedecessem. Então, os primeiros 2.700 anos, não sei se eu poderia chamar, né? Mas vamos dizer que foi uma época de graça. Era o favor divino que estava sobre as pessoas. Eles faziam aqueles absurdos, mas Deus, deixa para lá. Não serviam a Deus, não adoravam a Deus, adoravam tudo quanto é coisa, Deus fala, deixa para lá, passa. Mas aí, irmãos, de repente, Deus escolhe um povo, Deus faz uma promessa para Abraão, da descendência de Abraão forma um povo, esse povo se torna numeroso, Deus começa a chamar, não, agora eu tenho um povo. Então, quando chega na época de Moisés, dali de Moisés, até chegar na época de Cristo, foram 1060 anos, onde Deus, através de Moisés, ele coloca as suas leis, os 10 mandamentos, ele institui a forma de adorá-lo através de sacerdotes. Deus coloca ali alguns elementos para serem considerados sagrados, respeitados, algumas vestes, alguns procedimentos, e Deus coloca ali um código de conduta e um código de bênção. E Deus é muito claro quando Ele diz, se vocês obedecerem às minhas leis, vocês vão ser abençoados. Se vocês não obedecerem, não tem bênção. Então, 1060 anos, nós podemos chamar de a época em que o povo viveu debaixo da lei de Deus. Mas será que era esse o projeto de Deus, que o povo dali para frente, agora, vivesse eternamente debaixo da lei? Irmãos, não podia ser. Porque a promessa que Deus fez para o patriarca Abraão é que da descendência dele, ou seja, desses judeus que estavam de posse da lei, ia ser bênção para toda a terra. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Mas Abraão, irmãos, era judeu, era de Israel, era hebreu. Abraão, irmãos, ele era um povo apartado. Deus olhava na terra e falava assim, aquele povo é meu. Deus pega Moisés e fala, olha, eu estou aqui dando as minhas leis. Os outros, se não obedecer, não importa, mas o meu povo, se obedecer, eu vou abençoá-los. Agora eu te pergunto, como é que, se Deus não mudasse isso, se essa época não passasse, não entrasse uma outra época, como é que a humanidade toda ia ter chance de se salvar? Aí então, o Senhor, pela sua misericórdia, manda Jesus.
Aí, amados, a partir de Jesus, então a coisa volta a ser pura e simplesmente e unicamente através da graça de novo. Mas sabe o que acontece? Pensa comigo uma coisa. Aquele povo que por mais de 1000 anos ficou vivendo debaixo da lei, de uma hora para outra, aquele Messias nasce e faz o que o homem durante mais de 1000 anos não conseguia fazer. 1000 anos tentando obedecer a Deus em todos os seus mandamentos e não conseguia. Eis que de repente chega Jesus e faz tudo o que precisava. E eis que o Pai do céu diz: esse aí é o meu filho amado que me dá muita alegria. E esse daí faz tudo que eu quero. E Jesus por várias vezes disse: olha, eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. E eis que quando Jesus está ali na cruz, as suas últimas palavras são: Pai, está consumado. O que está consumado? Pai, pode inaugurar agora uma nova época. Acabou a época de o Senhor abençoar só quem obedece às tuas leis. Agora nós vamos partir para a humanidade. Porque eu disse para os meus discípulos que eles teriam que pregar a nova do Evangelho até os confins da terra. Ou seja, a tua promessa para Abraão, ela vai se cumprir através da minha igreja que eu inauguro a partir de agora, onde a partir de agora, todo aquele que crer no Senhor Jesus será perdoado dos seus pecados e será salvo. Amém, queridos? Mas agora pensa bem, para aquele povo tão acostumado a guardar as leis, a só aceitar ser abençoado se eu estiver de acordo com o que Deus mandou. Se eu não estiver de acordo, eu nem quero, nem me atrevo, eu nem ouso falar: Deus, não, eu sei que eu estou em pecado. Então, irmãos, para que servia muitas vezes as leis? Para distanciar a pessoa, porque ela tinha noção do que ela tinha feito, e era exatamente o que Deus não gostava. Então a própria pessoa, quando ela resolvia guardar a lei, ela não conseguia, ela falava: Deus, então eu não quero nem chegar perto do Senhor, não sou digno nem de levantar minha voz e falar contigo, porque eu estou em pecado. Mas, irmãos, o Senhor Jesus fala assim: eu vim resolver essa questão. É por isso que eu estou agora indo para o céu, para ser o teu advogado, para interceder por todo aquele que crer em Jesus, tem um intercessor no céu. E agora, sabe o que acontece, irmãos? Uma coisa interessante. Quando nós nos colocamos atrás do Senhor Jesus, quando nós fazemos alguma coisa errada, e Deus olha para nós, quem que Ele enxerga? Você está atrás do Senhor Jesus. Você fez uma coisa errada, mas você é do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse que agora a bênção que o Pai vai dar a Ele também, não depende mais da tua capacidade de fazer aquilo que Deus mandou. Mesmo que você não tenha essa capacidade, o Senhor está dizendo para você: você está arrependido? Você quer ser perdoado? Eu te perdoo e eu te abençoo. Vai e não peques mais. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo escuta uma coisa dessa. Ele foi o primeiro a ter dificuldade de falar assim: puxa, mas então a salvação agora não é mais só para aqueles que guardam todos os mandamentos, a salvação agora é para aquele que tem fé no Senhor Jesus. Isso ficou muito fácil, porque agora qualquer cidadão de qualquer parte do planeta, se ele tiver fé no Senhor Jesus, ele pode ser perdoado e salvo. Sim, isso que é o Evangelho. Nós gostamos de chamar o Evangelho de... Como que você chama o Evangelho? Boas novas do quê? Boas novas. Pode dizer, irmão, não tenha medo, você está certinho, você está falando certo. O Evangelho são as boas novas de salvação. Ok. O que é novo aí nesse negócio? O que Paulo, de repente, mudou o seu discurso? Quando ele ia na sinagoga pregar para os judeus, ele tinha um discurso, o discurso que ele aprendeu nas leis de Deus. Mas agora o discurso de Paulo mudou. Então, o que é as boas novas? É aquilo que Paulo aprendeu, que agora, para ser salvo, não existe outro meio a não ser através do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu creio que eu estou diante de todos esses irmãos preciosos aqui, que foram salvos pelo Senhor Jesus. Então, deixa eu te falar uma coisa: sobre você não pesa mais nenhuma condenação, não tem mais nenhum inferno te esperando.
não tem mais Deus olhando bravo para você. Não tem Deus esperando você primeiro adquirir a capacidade de fazer, depois Ele analisar a tua obra, se estiver bem feita, Ele te abençoa. Não existe mais isso. Quantos dão glória a Deus? Então, irmãos, essa notícia, esse evangelho, irmãos, nós não podemos pregar outro evangelho além desse. Quando nós vamos pregar o evangelho, nós temos que pregar que, olha, queridos, aquele período que o homem era salvo pelas obras, acabou. Agora o homem é salvo pela fé. O homem era abençoado porque ele fazia, acabou. Agora o homem é abençoado pelo que ele crê. Aleluia. Então, quando nós chegamos em qualquer perdido, nós podemos falar, tem uma boa notícia para você. E você vai observar que quanto mais a pessoa se sente perdido, mais ele se surpreende quando você fala para ele, você sabia que Deus te ama nessas condições que você está? A pessoa fica às vezes assustada. Não fica? Não, mas eu não sou digno. Não, mas eu não mereço. Mas quem é que está falando em merecimento a partir de Jesus? Quando se fala em merecimento, se fala na partir de antes de Jesus, aqueles 1000 anos da lei. A partir de Jesus não se fala mais em merecimento. E Paulo começa a trazer uma palavra desse tipo, mas olha só, para nós cristãos a coisa fica um pouco complicada, porque nós temos esse livro maravilhoso aqui, que ele é dividido em 2 partes. Fala para mim, que partes são essas? Nós temos o livro da aliança, o Velho Testamento, e nós temos o livro da Nova Aliança, o Novo Testamento. Não temos? Quantos aqui gostam das bênçãos que estão contidas no Velho Testamento? Eu gosto, todo mundo gosta. Você não gosta de ouvir quando você abre lá um texto, lá no Velho Testamento, e o Senhor diz que se você então está fazendo isso, você vai ser abençoado, e aí você fala, oh que bom, eu estou fazendo isso, e aí você fala, então agora eu estou esperando o Senhor fazer algo por mim. Ok, aonde que está um problema aí, quando você olha para o Velho Testamento e fica esperando Deus abençoar, porque agora você viu que aquela parte da promessa para ser abençoado, você está dentro. Você está fazendo, você está correto. Mas aquele que olha e fala assim, ah não Senhor, não sou digno nem de desatar a correia do seu sapato. O Senhor fala, mas eu não vim aqui para você desatar a correia do meu sapato. Eu vim aqui para liberar uma bênção sobre aquele que não merece. Um dia Jesus é questionado sobre, que conversa é essa, Senhor? Que conversa é essa agora? O Senhor está enchendo as pessoas que são o seu auditório, é tudo gente doente. É tudo gente que não respeita as leis de Deus, é tudo gente que não cumpre, é tudo gente que está fora dos caminhos, é tudo gente indecente. Paulo resolve perseguir a igreja, porque a igreja não estava fazendo mais as obras que a lei mandava, a igreja estava agora vivendo, não, mas Jesus Cristo fez por nós, eu não preciso fazer 2 vezes, Deus não recebe dobrado. E aí Paulo, não concordando com essa mensagem, começou a matar cristãos, até que Jesus aparece para ele e fala assim, não. Você não entendeu nada. A minha graça te basta e é essa graça que você daqui para frente vai pregar. Você vai desfrutar dela. Eu vou perdoar você porque você andou consentindo na morte de pessoas, você andou mandando matar pessoas. Eu estou te perdoando, ó Paulo. Você não merece, mas eu estou liberando o perdão sobre a sua vida. E agora você vai falar que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Então, irmãos, muitas vezes, o Novo e o Velho Testamento. Muitas vezes nós enroscamos no Velho, quando o Senhor nos deixou o Novo para dizer, existe uma novidade de vida para você. Eu quero ler com você Romanos capítulo 4, que também vai projetar, onde Paulo fala, ele quer ilustrar, ele quer ensinar, ele quer compartilhar a novidade agora do Evangelho, o Evangelho é uma novidade, que até então os judeus não sabiam disso. E Paulo precisa encontrar uma maneira de falar para os irmãos de Roma como que as coisas acontecem agora no quesito de ser abençoado por Deus. Deus só abençoa quem merece ou abençoa também quem não merece?
Deus só favorece aqueles que são certinhos, corretinhos, conseguiu fazer exatamente o que a aliança falava, a velha aliança falava, ou Deus agora, mesmo aqueles que não conseguem, eles podem chegar diante de Deus e saem satisfeitos. Paulo ficaria satisfeito apenas se Deus curasse a sua enfermidade, ou Paulo sairia satisfeito mesmo com a dificuldade da enfermidade, mas o Senhor dizendo para ele, pode ir que eu estou gostando do que você está fazendo. Alma satisfeita por causa do favor divino, o perdão do Senhor. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Então vamos ler aqui, Paulo vai falar sobre 2 trabalhadores. Olha que interessante. Capítulo 4, verso 4 diz de Romanos, então o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado da nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Então, lembrando, irmãos, que Abraão viveu antes da lei. Abraão viveu antes da lei. A lei veio com Moisés, ok? Então, Abraão não foi abençoado por Deus porque ele obedeceu à lei. Não existia a lei. Está me acompanhando? Então, Paulo começa a argumentar, olha, o que é que nós podemos dizer desse nosso antepassado? O que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Então, irmãos, fé envolve crer e não fazer. Quantos estão entendendo? Abraão foi aceito por Deus, mesmo não obedecendo lei, porque ele nem sabia que existia esse negócio das leis de Deus. Foi dado depois, séculos depois. Mas Paulo continua aqui, agora que entra uma questão interessante. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas, o que é o salário? Pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Então aqui nós vemos um tipo de pessoa que trabalhou. E se ele trabalhou, a própria lei do trabalho diz que quem trabalha pode receber, precisa e merece receber o seu salário. E a lei brasileira, inclusive, coloca, quando existe uma massa falida, coloca que o primeiro a se pagar são os que trabalharam na empresa, depois os outros que forneceram produtos. Então, se você trabalhou para alguém, você tem o direito de receber o seu salário. Então aqui Paulo está dizendo, olha, se alguém faz alguma coisa para Deus, ele vai chegar diante de Deus como quem tem o direito de cobrar se Deus não der. Experimenta Deus não dá para quem cumpriu todos os mandamentos. Ele vai ficar bravo, fala, Deus, e aí, eu fiz a minha parte, cadê a sua? Senhor, eu sou fiel nisso, sou fiel naquilo, sou fiel naquilo outro. Então, eu estou fazendo a minha parte agora. Cadê a sua bênção daqui, dali, de acolá? Não é verdade? Quem anda pela lei, quando ele faz o que está certo, ele acha que está certo, é suficiente, se ele não recebe o que estava prometido, ele reclama. Então aqui nós temos o Paulo falando, olha, o primeiro tipo de trabalhador é aquele que quando ele comparece diante de Deus, para pedir alguma coisa, é que ele tem certeza que ele tem direito, porque ele se lembra muito bem de quanto custou para ele fazer aquele trabalho para Deus. Quanto custou para ele guardar aquele mandamento? Quanto custou para ele não se contaminar com aquele pecado? Quanto custou para ele precisar orar, ele precisar jejuar, ele precisar isso, aquilo, aquilo outro? Então ele já chega com uma lista de argumentos na sua oração, dizendo, Senhor, eu estou aqui, trabalhei, vou receber. E aqui Paulo fala, não, e ele está certo, se ele fez, ele tem que receber. E aí eu te pergunto, Deus paga quem trabalha para ele ou não? Se você fizer alguma coisa para Deus a título de, eu estou trabalhando para Deus, pode ter certeza, Ele vai te pagar sim, claro. Imagina Deus ficar devendo para alguém, né? Mas agora tem um outro tipo de pessoa, que o apóstolo Paulo aqui fala, que está no verso 5. Que tipo de pessoa é essa? Falou para mim, é o tipo cara de pau. Não sei se você teria esse tipo de atitude aqui. Ele fala, porém a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus.
O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. O que você acha dessa ideia do Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente e abençoa da mesma forma? Vocês lembram que Jesus até ilustrou uma vez dizendo que alguns trabalhadores foram contratados para a seara bem cedinho, outros 9 horas, outros meio-dia, outros no finalzinho da tarde, e alguns foram contratados e trabalharam apenas 1 hora. Quando chegou na hora de pagar, todos receberam igual. E alguém reclamou. Pô, peraí, trabalhei desde cedinho, recebi a mesma coisa que o outro que trabalhou só 1 hora. Qual foi a resposta do Senhor? Eu não posso fazer com o que é meu o que eu quero? Se eu quis ser bondoso e generoso com ele, por que você está reclamando? Pega o que é teu e vai embora. Deixa eu ser misericordioso. Então, quando Jesus conta isso, irmãos, o apóstolo Paulo aprendeu. O Deus que nós temos é um Deus que recompensa até quem não merece. Mas por que recompensar justamente quem não merece? Porque é o seguinte, você já imaginou chegar doente no hospital e o hospital não te atender porque você está doente? Não faz sentido. Mas justamente eu que estou doente, o hospital não vai atender. Não faz sentido. Irmãos, de repente uma pessoa, ela entra numa situação de envolvimento com droga, com sexo, com imoralidade, com família, com finança, enfim, 1000 coisas que o diabo coloca. E ele está lá no fundo do poço, o diabo só falta pisar assim na cabecinha dele para mandar enterrar. Ele levanta a mãozinha e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor manda parar tudo o que está acontecendo e dá uma ordem: levanta, anda, eu te abençoo. O diabo vem com o argumento: mas ele não merece. Mas o meu filho já fez tudo o que precisava por ele. Eu não tenho nada o que receber desse cidadão, porque Jesus fez o que nenhuma das pessoas, por mais de 1000 anos tentaram e não conseguiram. Por mais de 1000 anos o homem tentou guardar a lei de Deus e não conseguiu. E o meu filho Jesus, em 33 anos na terra, ele fez exatamente tudo que eu mandei, tudo que eu quis. Ou seja, o sonho de Deus de mais de 1000 anos, de encontrar na terra um justo sequer, ele encontra Jesus e ele diz: basta. Agora, se eu encontrei Jesus, Jesus vai ser o representante da humanidade. Todos aqueles que estiverem atrás de Jesus, não importa. O Senhor Jesus o perdoou, é meu filho. Amém, queridos? Fala para o irmão, você é filho de Deus. Você não está conseguindo guardar as leis de Deus, você está triste por isso? Fique triste mesmo, sabe? Porque a coisa mais gostosa é quando nós, quando amamos alguém, fazemos a vontade desse alguém. Não é verdade? Quando nós amamos a Deus, irmãos, eu hoje quero guardar todas as leis do meu Deus, não porque, senão eu não sou abençoado, mas porque eu amo o Senhor, e eu quero de alguma forma manifestar a minha gratidão ao que Deus fez por mim, quando Ele me perdoou e eu não merecia. Então, irmãos, guardar as leis de Deus hoje tem um outro significado. Não é mais para ser abençoado ou salvo, mas é agora um gesto de gratidão pelo que nós recebemos no tempo que nós não merecíamos. Sabe aquele obrigado que você diz para aquele socorrista, que na hora que você está lá, naquele acidente, ele salva a tua vida, e depois você vai lá e dá um presente, dá um agradecimento, faz um agrado. Irmãos, o crente em Jesus, o membro da igreja do Senhor Jesus, é aquele que ele não quer ofender o Senhor. Ele sabe muito bem o que agrada ao Senhor. Ele faz de tudo para agradar ao Senhor, por causa da sua gratidão. Coloca isso no seu coração. Nós não servimos mais a Deus por medo. Nós fazemos a vontade de Deus por gratidão. Então, irmãos, as nossas bênçãos hoje, elas dependem do quê? Da nossa fé em Jesus, e não das nossas obras dignas de recompensa. Então, alguém chega diante de Deus reivindicando salário, e alguém chega diante de Deus sabendo que não merece, mas ele vai lá e fala: mas eu também estou na fila para receber. E o bom é que ele recebe. E aí, os legalistas ficam muito bravos. Que injustiça!
não merece, não trabalhou. Então, mas o que eu posso fazer se o Senhor é generoso? O que eu posso fazer se Deus considera tanto Jesus, que agora Ele não pode mais deixar de abençoar aquele que tem fé no Senhor Jesus? Ele não pode mais deixar de abençoar aquele que clama em nome de Jesus. A Bíblia diz que o nome de Jesus tem autoridade no céu, na terra e abaixo da terra. Então quando você fala em nome de Jesus socorro, em nome de Jesus me ajuda, em nome de Jesus, o Senhor, Deus ouve e fala assim, eu não posso agora considerar o que Ele fez, porque Jesus já fez aquilo que eu queria por Ele, e está pago. Eu não posso cobrar duas vezes. Quantos dão glória a Deus? Aleluia. Então, irmãos, só lembrando você, que para ser abençoado na época da lei era bem complicado. Todo mundo conhece o texto de Deuteronômio 28? Quem é que já leu Deuteronômio 28? O capítulo inteiro, ele tem 14 versículos que diz o seguinte, se você obedecer, tem bênção. E depois 29 versículos, mas se você não obedecer, tem maldição. Então, mas Deuteronômio é livro da lei. Na época que Deuteronômio foi escrito, realmente isso era verdade. Se não obedecesse, até a mulher que o sujeito casava não era dele mais. Alguém ficava com ela. Tamanho eram as maldições da desobediência. Mas isso era a época da lei. Aí a igreja de Jesus hoje fala, Senhor, já entendi, então eu tenho que fazer por merecer. Ok, então você vai desprezar a obra de Jesus. Eu quero ver como é que você vai se entender com Deus, quando você despreza a obra de Jesus. Mas irmãos, eu não sei, eu acho que ninguém conscientemente quer desprezar a obra de Jesus, né, irmãos? Porque é tão maravilhoso o que Ele nos fez. Mas nós podemos escolher. Olha só, se alguém escolhe um misto de graça e lei, a situação fica um pouquinho complicada, sabe por quê? Vamos pensar um pouquinho quando essa pessoa vai orar. Bom, aquele que vive pela lei, ele vive pelo merecimento. Então, se ele não consegue fazer por merecer, o que o diabo vem e fala na cabeça dele? Acusação. Olha, você não foi correto. Por que você vai agora com essa cara de pau pedir alguma coisa para Deus? Aí ele vai orar, né? Então, quando ele vai orar, essa oração dele é para agradar a Deus? Ele faz uma oração tentando convencer Deus, ou você, quando ora porque você está com fome espiritual de falar com Deus e quer ouvir a voz dele. Como é que acontece? Você ora para falar algumas coisas que agrade a Deus na sua oração. Oh Deus de Israel, misericórdia, Abraão, Isaac, Jacó, e vai, né? Tem gente que pensa que quanto mais conhecimento ele tem bíblico, mais personagens da Bíblia ele cita, mais Deus fica impressionado. Uau, rapaz, não sabia que você sabia tanta Bíblia assim. Então essa oração, irmãos, ela pode ser uma oração que está agradando ouvintes, mas ele pensa que está agradando a Deus. Agora, ora diferente. Você sente necessidade de buscar uma direção de Deus. Você está confuso. Aí você faz o que Jesus falou, entra no teu quarto, onde ninguém vê, fica quietinho. Ali você chora, você berra, você grita, você fala. Faz o que você quiser. Pode xingar também? Não sei, às vezes precisa. Mas aí o teu pai que te vê secretamente, está só você e Deus. Ele sabe muito bem por que você está naquele momento aos pés do Senhor. O seu espírito está com fome e você está naquele momento se alimentando, falando com o Pai. Amém, queridos? Mas eu tenho mais um outro exemplo aqui, que é interessante. Quando você vai, por exemplo, entender a respeito de, eu preciso entregar o dízimo para o Senhor. Ok, o dízimo para quem entrega, você entrega porque você está pagando uma dívida, e Deus é um cobrador terrível. E aí você vai lá para Malaquias e diz, olha, se você me roubar, você não sabe a peste que vai cair na tua testa. Experimenta me roubar para você ver. Malaquias fala,
Sabe que vocês estão sendo amaldiçoados? Sabe que não está dando certo o emprego? Sabe que não está dando certo? Você está me roubando. Ok, então você vai lá e... Não vou roubar o Senhor, né? Não posso, né, Senhor? Ou você, agora porque desfruta da graça, fala, Senhor, eu não consigo viver nessa terra sendo tão abençoado pelo Senhor e não ajudar com a minha participação do meu amor, uma expressão do meu amor, e contribuir com o meu dízimo, com a minha oferta, sei lá com o quê. Eu não consigo ver a tua obra passar necessidade e eu ficar de braços cruzados, só agradecendo a tua misericórdia. Senhor, aceita uma gratidão do meu coração. E aí você traz o teu dízimo, você traz a tua oferta. Está entendendo o efeito de entregar um e o efeito de entregar outro? Quem vive pela lei entrega para não ser chamado de ladrão e não vir maldição na testa. Quem ama Jesus e desfruta da graça maravilhosa, fala, Deus, eu vou entregar, o Senhor vai receber, porque, olha, por favor, eu sou tão grato ao Senhor. Sabe quando alguém te constrange com um favor e você quer, assim, dar alguma coisa para ele? E às vezes você nem sabe o que fazer e o que você faz você ainda acha pouco. Eu estava outro dia em viagem e me furou o pneu e aí eu percebi que eu tinha que consertar aquilo e aí eu procurei um borracheiro e o borracheiro pegou e rapidinho resolveu o meu problema, que senão eu ia ficar na estrada. E quando eu fui perguntar, quanto que é? Ah, dá R$10. Falei, rapaz, R$10, você me livrou de um pepino danado nessas estradas que eu vou pegar aí, e você me compra só 10, arranquei, dei 15, irmão. Não, mas é 10, falei, 5 é um presente. E eu queria dar mais, é que eu estava com pouco dinheiro. Eu queria dar mais. Mas por que eu fiz isso? Porque eu me senti tão agradecido pelo favor que o rapaz me fez, que já pensou eu sair na estrada com o pneu estourar e tombar o meu carro? Não é? Então o cara me livrou de uma situação tão terrível que quando ele falou aquilo, eu falei, é pouco, eu ainda vou dar mais. Irmãos, é isso que tem que mover o nosso coração, pela gratidão da graça do Senhor sobre a nossa vida. Você fica tão feliz com o que Deus está fazendo na sua família, no seu trabalho, com os seus filhos, com os seus netos, com os seus parentes, com os teus amigos, com a tua empresa, que você fala, ah não, Senhor, eu não vou dar só o dízimo, eu vou fazer muito mais. O que eu posso fazer mais? Aí você gasta o seu tempo, você usa o seu carro, você põe à disposição a sua casa, e tudo que você faz, você fala, e ainda é pouco pelo que Deus está fazendo por mim. Está entendendo, irmãos? Isso se chama graça. Quantos dão glória a Deus? Você acredita que hoje Deus é aquele Deus que não olha o pecado do ímpio para abençoá-lo, mas Ele abençoa quem não merece? Você acredita nisso? Quantos acreditam? Naquilo que Paulo fala, eu creio no Deus que justifica o ímpio. O ímpio não merece, mas Deus vai lá e o abençoa. Amém, queridos? Você vai ser muito abençoado por isso. Então, essa é a mensagem do Evangelho. É Gálatas 3,10. Olha o que Paulo fala, novamente. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem, quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição. Então, aquele que confia, aquele que escolhe andar debaixo da lei, fique sabendo, você está debaixo de maldição. Porque a lei diz, se não obedece, vai ser amaldiçoado. Então, não sou eu que estou inventando isso. Mas Paulo fala, mas agora, irmãos, olha o que fica claro, olha que já está bem claro no coração de Paulo. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei. Pois as Escrituras dizem que viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Paulo fala, mas eu já cheguei à conclusão, e para mim isso não é ponto de discussão. Está bem claro, Deus não aceita por obrigação, porque a lei manda. Só para você ser chamado de um homem correto, honrado, respeitador, faz tudo que a lei manda, não tem o que cobrar de você. Deus não aceita. Mas Deus aceita aquele que, por causa da fé, ele tem coragem de falar com o Senhor, de crer no Senhor, de fazer pelo Senhor. Amados, o último exemplo que eu quero ler para você, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 7. Capítulo 7 de Marcos, o versículo 25, diz uma coisa.
Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, não era judia, era estrangeira, de nacionalidade cirofenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Mulher, não estou aqui para tratar de cachorro, estou aqui para tratar dos filhos. Como é que ficaria como é que chegaria na sua orelha, no seu ouvido, uma resposta dessa Jesus? A mulher chega toda humilde: Senhor, por favor, eu estou com um problemão, minha filha está lá endemoniada, eu estou ouvindo que o Senhor tem poder, eu estou acreditando que o Senhor tem poder, eu sei que se o Senhor der um comando, o demônio vai embora, Senhor, faz isso por mim. Jesus quer testar a fé dela e fala assim: então, de onde você é mesmo? Eu sou Sírio-Fenícia. Onde que nós estamos? Nós estamos aqui em Israel. Então, você não sabe não que eu vim primeiro para os de Israel? Eu vim para tratar dos filhos, depois eu vou tratar dos cachorros. Você não ficaria ofendido com a resposta dessa? A minha graça te basta. Paulo não ficou ofendido. Eu não vim aqui tratar de cachorro. A mulher não ficou ofendida. Mas olha a resposta dela. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. E Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. O que essa mulher acreditou, irmão? Eu não mereço nada, mas eu estou vendo que esse homem é tão bom que se eu insistir com ele, eu vou receber um favor dele sem que eu mereça. Eu não sou do povo dele, eu não guardo as leis dele, eu nem conheço as leis desse povo, nem sei quem é o Deus desse povo, mas eu ouvi esse Jesus falar, e eu acreditei que ele é capaz de fazer o que ele está dizendo, eu sei que ele tem poder, tem autoridade, eu já vi isso acontecer aqui e ali, agora chegou a minha vez, eu vou pegar a minha bênção. Então, mesmo sem merecer, ela teve coragem de ir lá e pedir. Eu te pergunto, você, mesmo sentindo que não merece, você consegue falar com Deus e orar e pedir uma bênção? Irmãos, comece a fazer isso. Não fique esperando receber de Deus quando você tem aquele sentimento de que você merece, é merecedor, que você tem pago tão caro para honrar a tua fé. Não. Sabe, irmãos, quando acontecer alguma coisa, o diabo começar a pisar sobre você, você é um filho de Deus, você tem um advogado no céu, você tem um intercessor que só precisa ouvir o teu clamor. E aí você se levanta, dá a volta por cima, pisa na cabeça do problema e sai com a bênção de Deus. O demônio sai da sua vida como saiu da vida daquela menina. Talvez nem tudo que você peça a Deus ele vai te atender, mas uma coisa está acontecendo com você. Você está debaixo da graça de Deus. E o favor de Deus sobre a sua vida é muito maior do que você imagina. E o que Deus está planejando colocar na vida de cada um de nós aqui, nós não temos nem ideia. E quando por alguma situação ou circunstância, as coisas começarem a não andar do jeito que nós gostaríamos, quando você começar a pedir a Deus e Deus começa a não atender, e Paulo falou, eu orei 1, 2, 3 vezes e não atendeu, mas aí veio uma resposta. Você que pensa que eu não atendi? A graça minha que está sobre você, você não faz ideia do que vai te abençoar. Irmão, pode ser que aquilo que você está pedindo, insistindo com Deus, Deus vai te dar a mesma resposta. Mas você vai se lembrar do que Deus falou para Paulo. Mas você está debaixo da minha graça, do meu favor. Não deixe o inimigo acusar a sua mente, que você não merece, por isso não vai receber. Porque nós estamos na era de que aquele que mais recebe é aquele que sente que menos merece, mas ele tem coragem de chegar em Jesus, e mesmo que seja chamado de cachorrinho, ele se humilha aos pés do Senhor, e a bênção vem sobre a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, Paulo usou muito bem esses dois tipos de homens, de trabalhadores.
Não seja aquele que só chega diante de Deus quando tem certeza que tem direito a receber salário. Seja aquele que, mesmo sabendo que não merece, chegue na presença de Deus e peça. Porque a Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. E o que nós vamos receber é uma medida tão recalcada, tão socada, tanta fartura, que você vai ficar até surpreso. Porque Deus faz questão de derramar a sua graça, o seu favor sobre quem não merece. Porque para abençoar os que merecem, Deus tem salário. Quer receber salário, fique à vontade, faz o que por merecer. Nem tudo você vai conseguir. Mas quer ser favorecido por Deus, mesmo não sentindo que merece, chegue na presença do Senhor. Irmãos, eu queria que você fizesse algumas decisões aqui. Se você puder baixar a sua cabeça para pensar no que eu vou falar com você, seria muito bom. Primeira decisão que eu gostaria que todos nós fizéssemos: vamos parar, irmãos, com a vida dupla de graça e lei. Pé na graça, pé na lei. Se eu não me sinto digno, então eu não vou orar, eu não vou fazer, eu não vou chegar na presença de Deus. Vamos parar com isso. Vamos escolher a nova etapa que o Senhor inaugurou há 2018 anos. Vamos ficar só com a graça, porque ela nos basta. O Senhor disse para Paulo muito claro: a minha graça te basta, mais nada. Irmãos, a época que nós vivemos, a época da graça do Senhor, nós não precisamos de mais nada. O Velho Testamento é uma história que nos ensina o que é que Deus gosta para nós fazermos, movidos pelo amor e não para cobrança. E se Deus quiser nos dar depois de nós fizermos, amém, glória a Deus. Mas se Deus não quiser dar, diga amém, mesma coisa, porque Ele está dizendo: mas a minha graça te basta. Debaixo da minha graça você não sai nunca mais. Porque o dia que você aceitou Jesus, você foi recebido como filho. E o filho, irmãos, passa por algumas etapas. O filho, quando é muito pequenininho, ele não fala, ele não anda, ele não entende, mas ele continua sendo filho. Pode ser que você esteja na fase de criança espiritual, você ainda não sabe falar com Deus, você ainda não entende algumas coisas de Deus, você ainda não está conseguindo andar plenamente no caminho de Deus, mas você é filho. Glória a Deus, você é filho. E se você é um filho criança, Deus te trata como filho criança. Ele não pede de você o que você não está apto a fazer, porque nenhum de nós faz isso com neném. Glória a Deus. Outra coisa, Jesus quer nos levar aos pastos verdes e águas tranquilas. Aceita isso. Pastos verdejantes, águas tranquilas, aceita isso. E a última coisa, responda sim para Jesus, e a sua vida será cheia das alegrias que o Espírito Santo tem para derramar sobre você. Responda sim para a graça de Deus. A sua escolha, viver pela graça e favor divino. Tudo bem, irmãos, que dentro de nós tem um sentimento que nós às vezes não gostamos de favor de ninguém. Isso é um orgulho humano, ok? É natural, eu também sinto. Mas quando se trata de falar com Deus, deixe esse orgulho para lá. Receba sim o favor que Deus quer te fazer, mesmo sabendo que não mereça. Amém? Pai, em nome